eflúvios energéticos da grande lei universal inconsciente passado ou arcaico. O inconsciente passado representaria o segundo campo vibratório do espírito, a zona que se sucede à do inconsciente puro. É nesta zona de inconcebível estruturação vibratória que situamos o arquivo das qualidades adquiridas através das etapas reencarnatórias da individualidade. Todas as experiências que o indivíduo adquiriu e se concretizaram sob a forma de focos energéticos teriam sua sede psíquica nesta zona. Os focos energéticos não seriam mais do que vórtices de específico dinamismo, por nos denominado de núcleo em potenciação. Os núcleos em potenciação, depositários de todas as qualidades que a espécie pode adquirir, encontrar-se-ão em vários níveis evolutivos. Assim, núcleos que ainda necessitem de absorção dos trabalhos e experiências da zona consciencial em busca de aperfeiçoamento, acham-se próximos da zona do inconsciente atual, ao passo que os núcleos que se encontram mais evoluídos, repletos de experiências, necessitando apenas de poucas condições para se completarem, aproximam-se mais da zona superior, a zona representativa do inconsciente puro. Quando os núcleos atingirem o máximo de aperfeiçoamento, em face do estágio evolutivo do nosso universo, incorporar-se-ão ao inconsciente puro, engrandecendo-se no verdadeiro centro espiritual. Nos núcleos em potenciação estariam gravadas e fixadas as experiências e reações da humanidade desde os primeiros vagidos às situações ligadas ao medo, às lutas com forças desconhecidas, aos perigos diversos, como também às virtudes, ao amor e às construções do intelecto. Pela sua localização, o inconsciente passado só manterá contato com as zonas que lhe são contíguas, isto é, com o inconsciente atual e o inconsciente puro. Jamais estabeleceria contato com a zona consciencial, a não ser indiretamente através do inconsciente atual. Os limites existem, as faixas vibratórias se definem perfeitamente, embora não haja verdadeiro isolamento de zonas, conforme estamos apresentando nesta descrição. Assim, existe, em parte, pequeno artifício analítico para a compreensão da engrenagem funcional psíquica. Jung denominou essa zona do inconsciente de inconsciente coletivo, definindo-a como uma poderosa massa psíquica herdada da evolução da humanidade, renascida em cada estrutura individual. Para nós representa parte do eu, conquistado através das diversas etapas reencarnatórias que somos compelidos a percorrer, absorvendo suas múltiplas experiências. Daí preferirmos a denominação de inconsciente passado ou arcaico. Dessa zona partem as energias dos núcleos em potenciação, as quais, atravessando o inconsciente atual, atingiriam a zona consciencial, espraiando-se sob forma de símbolos. Essas energias podem vir de núcleos evoluídos, e daí a possibilidade de criarem no consciente projeções sadias e belas. No entanto, sendo de núcleos ainda defeituosos, portanto involuídos, refletirão no consciente imagens deficientes. Os núcleos que absorveram nas experiências de vidas pregressas, defeitos, vícios, más qualidades morais, não podem deixar de extravasar suas vibrações, que formarão no consciente desequilíbrios das mais variadas espécies. O indivíduo só poderá realizar as possibilidades que seu arcabouço psíquico contém. O inconsciente passado se revela de alguma forma através dos sonhos, visões e quadros anímicos, representando aqui e ali, sobras de energias a se esgotarem no consciente. Os motivos de natureza mitológica ou de simbolismo da história da humanidade em geral, nesse dinamismo inconsciente foram denominadas por Jung de arquétipos. Os arquétipos Les Éterneus Incrés de Bergson seriam imagens de energias psíquicas a se manifestarem na zona consciente como uma necessidade de expansão. É lógico que o ponto de origem das manifestações arquetípicas terá de ser um elemento antigo, vívido, próprio da individualidade, núcleo em potenciação,
nascido e criado à custa de profundo processo elaborativo através dos milênios, num rosário de vivências corpóreas. Jung não se distancia dessa opinião quando diz que os arquétipos, sendo órgãos da alma, representam ou personificam certas existências instintivas da psique primitiva, obscura, das próprias raízes da consciência, não sendo ideias herdadas, mas passos abertos herdados. A lógica nos diz que os instintos, base da personificação dos arquétipos como quer Jung, oriundos dos núcleos em potência são, como pensamos nós, devem ser adquiridos através de um trabalho incessante dentro da evolução. O organismo humano, na existência que ora desfruta, possuidor dessas unidades instintivas, assunto divulgado e amparado pela psicologia de nossos dias, não pode obtê-las paralelamente com o desenvolvimento da matéria. Só o trabalho dos séculos pode explicar o capricho evolutivo e o grau sempre superior que se apresentam os fenômenos psíquicos. Essas unidades instintivas possuem eterna presença, são anteriores ao organismo físico, não desaparecendo com a morte das mesmas, são elementos que, conjugados e após burilamentos seculares, se deslocam para o centro do psiquismo, isto é, para o inconsciente puro. Podemos entender essas unidades instintivas como fontes de energias despertas e construídas através dos milênios no entrechoque biológico entre os fatores ambientais e o comando interno, princípio espiritual. À medida que as aquisições se vão fixando, na escala da vida, os instintos se vão ampliando de aptidões, núcleos em potenciação em construção, até que na faixa luminal, pelo processo de conscientização da organização psíquica, eles se encontram bastante elaborados, em vários degraus, refletindo a apresentação evolutiva do ser. Isto quer dizer que a organização psíquica humana apresentará variações imensas, de acordo com as vivências que as etapas reencarnatórias vão propiciando. Assim, os instintos em constantes aferições vão sofrendo o processo evolutivo que permitirá, cada vez mais, pelas incorporações das múltiplas aptidões, uma autêntica elaboração de modo a modificar o campo irradiativo do ser. Das primitivas e violentas reações instintivas, característica da faixa animal, por maturação, projetam-se na faixa luminal, buscando no desfilar das eras as manifestações dos mais nobres sentimentos e das virtudes aprimoradas. Como as variações são imensas e não existindo um ser igual ao outro, encontramos na faixa luminal planetária os degraus mais variados de posições evolutivas, desde a mais primária forma de pensamento ao mais alto conhecimento intelectual, desde as agressões mais intensas às sublimes manifestações angélicas. O planeta caminha na trilha evolutiva obedecendo às leis cósmicas, com suas múltiplas e bem características manifestações da vida. Nos degraus humanos mais simplórios, de intelecto muito pouco desenvolvido, os instintos, núcleos em potenciação, já envolvidos nos processos de conscientização mostram reações, muitas vezes intempestivas, de característica animal. Chamemos esses vórtices instintivos de instintos de primeira geração. Nos seres que adquiriram melhores condições e superaram a maioria dessas primeiras reações instintivas, nas constantes elaborações educacionais, emocionais e afetivas pelos rosário palingenético, reencarnações, o bloco energético refletirá impulsos e resultados de reações com variável soma de intelectualidade e amor, na dependência de seu grau evolutivo. Nos seres mais intelectualizados, mais bem compreendendo os valores positivos das virtudes, os vórtices dos núcleos em potenciação refletirão melhores condições psíquicas. Esses vórtices mais evoluídos e mais bem lastreados, denominemo-los de instintos de segunda geração. Seria a nossa atual fase psicológica. Como a evolução representará sempre aquisições de novas formas de consciência, os atuais instintos de segunda geração ou fontes da vida,
pelo acréscimo de novas qualidades e fixações de potencialidade com que as reencarnações contribuirão, alcançarão um novo estado de melhores e mais bem expressivos conteúdos. Desse modo ir-se-ia formando um bloco energético mais bem desenvolvido, núcleos em potenciação em constante elaboração, transcendendo os degraus da intelectualidade, e de mãos dadas com mais nobres virtudes, refletirão instintos de uma terceira geração. Nesta, a posição intelectiva foi devidamente metabolizada e alicerçada sem apagamento das vivências pretéritas, porém, suplantadas pelo processo intuitivo, atributo dessa última geração. Em outros termos, a mecânica da consciência iria sendo substituída pela dinâmica superconsciente. O homem odierno sente os novos tempos, a sua consciência necessita de expansão, os maduros alicerces do intelecto já divisam e anseiam pelos horizontes das construções intuitivas ansiosamente aguardadas. O milênio que desponta será o marco inicial dessas proposições. Os processos psíquicos dos tempos atuais, sedimentados, de modo característico, nas análises intelectuais, iriam cedendo terreno para que a síntese intuitiva fosse envolvendo o novo psiquismo que, nos dias vindouros, seriam caracterizados por novos impulsos criativos e como expressões de uma nova civilização. A miríade de núcleos em potenciação não possuem uma linguagem direta ao consciente sob forma cristalina, sofrem as sugestões do simbolismo e das imagens de adaptação, único meio plausível de manifestar-se na periferia, por ser o consciente uma tela de reduzidas possibilidades em face das atividades energéticas dos núcleos. A forma sob a qual se exterioriza no consciente é desconhecida, apresentando, entretanto, sempre um caráter penumbroso, como só ia acontecer na linguagem dos sonhos utilizada pela psicanálise. Somente quando o homem atingir um grau evolutivo mais avançado poderá compreender melhor a exteriorização dessas energias em sua própria dimensão. De Sartre, as energias dos núcleos em potenciação irradiam sempre para o consciente, dando-nos a explicação de certas inspirações, criações e tendências para determinado setor de trabalho, como aconteceu na formação da psicologia de Freud, Adler e Jung. Os vórtices do inconsciente passado, esse imenso oceano pouco conhecido em seus mecanismos, percebidos por seus gritantes efeitos, ainda representam zonas e regiões de maior importância, responsáveis pela formação e orientação do sexo e que se exteriorizam, na condição apropriada, de acordo com as necessidades evolutivas do espírito. O sexo em determinada personalidade seria consequência das necessidades que o eu reclama para construir-se. É de tal ordem o comando energético dos vórtices, que podemos chamar de sexuais, que Freud criou sua psicologia unicamente com eles, enveredando para o terreno patológico, e Jung fez interessante estudo de análise psicológica limitando-se a determinados setores e catalogando os responsáveis arquétipos, anima igual feminino, para a personalidade masculina e animus igual masculino, para a personalidade feminina, em suas naturais oposições, própria da psicologia junguista. Percebemos que os vórtices inconscientes de energias sexuais vêm de núcleos em potenciação como que aderidos energeticamente às emanações das forças criativas, energias criativas do inconsciente puro, por isso, bastante potentes, apresentando caráter impositivo. São vórtices que apresentam equilíbrio ou desajuste na zona consciente ou corpo físico, de conformidade com as elaborações e experiências adquiridas. A assertiva espírita é bastante lógica, somos o resultado de nossas experiências pregressas, como hoje semeamos a colheita do nosso futuro. O material energético do inconsciente passado, dirigido, orientado e comandado pelo inconsciente puro, é inesgotável, representando arquivos de todas as vidas pretéritas e vivências, em condições e tempos diferentes, que foram incorporados à bagagem do eu,
essa individualidade que percorre sempre ansiosa a estrada da evolução. Se pudéssemos penetrar a essência do inconsciente passado, senti-lo nas potencialidades de trabalho, personificando-o, chegaríamos à conclusão de ser um elemento que haja transposta a barreira da morte, englobando todos os estágios possíveis de juventude, maturidade e velhice, suplantando com sua imortalidade as limitações do tempo. O mais antigo seria sempre atual. Os sonhos e fantasias seculares referentes ao ser, à família, ao Estado, à nação e ao mundo, teriam expressões dos erros de agora, seriam todo de imensos conhecimentos, transpondo milênios e abrindo, para o futuro, as sensações de um grande porvir. Inconsciente atual ou presente, acompanhando o esquema da gravura 3, do centro para a periferia, deparamo-nos com uma terceira camada. Ainda nos campos do inconsciente ou zona espiritual, aqui, por estar mais próxima da organização física, damos a denominação de inconsciente atual ou presente. É zona cujos elementos definem uma área perfeitamente caracterizada, com acentuada dinâmica e mecanismos próprios. Pelas trocas constantes que se passam nessa zona, ela se torna facilmente evidenciável mediante experimentos psíquicos apropriados, que marcam e debuxam sua presença, ao tempo que o notificam e a qualificam como sendo uma das faixas vibratórias do espírito. É no inconsciente atual que se forma a maioria dos conflitos e complexos, vindos do exterior, consciente, e que, posteriormente, poderão ser devolvidos ou não sob forma de neurose e doenças psicossomáticas, por terem sido reprimidas, por desagradáveis, do umbral da consciência. Contudo, todas as energias elaboradas, construtivas ou não, serão sempre absorvidas por essa zona do inconsciente e levadas em sua totalidade, para departamentos mais profundos da psique. A consciência devolve ações que posteriormente reprova por serem maléficas e, por isso, procura expurgá-las, não havendo neutralização por um ato construtivo de potencialidade oposta. O caminho é para dentro, em camada mais profunda do inconsciente que absorve a energia doente e a exterioriza de modo a provocar, com o sofrimento, o equilíbrio. Os conflitos e complexos, resultados mais comuns desses mecanismos, se separam do psiquismo central, isolando-se como verdadeiras ilhas na tela consciencial, funcionando autônomas e automaticamente até a exaustão final. Esses conflitos e complexos trazem sempre a carga de conteúdo de forças e matizes variados, despejando-os na zona consciente, na maioria das vezes, sob forma de símbolos. Podem também estar associados a outras forças da zona inconsciente, ampliando sua projeção na tela consciente, oferecendo características tipicamente neuróticas. As neuroses podem apresentar variáveis e tonalidades diversas, o que indica não terem sempre a mesma origem. Daí podermos considerar as neuroses em superficiais e profundas, conforme a situação que ocupam as suas fontes produtoras. No inconsciente, tanto as neuroses superficiais quanto as profundas se manifestam na zona consciente, no psiquismo de superfície ou zona psíquica comum de manifestações e percepções. Sendo claro e lógico que as manifestações de um determinado quadro neurótico variarão de acordo com o tipo psicológico do indivíduo. Mas ainda, as neuroses podem se manifestar imediatamente, com pronta reação, ou em épocas posteriores e mesmo numa outra vida, isto é, em períodos reencarnatórios variáveis. Desse modo observamos um grupo de neuroses profundas que exteriorizam no consciente sem razões que possam ser explicadas pela atual do indivíduo, isto porque foram desarmonias adquiridas em épocas pregressas e só agora, por mecanismos desconhecidos que poderíamos denominar de maturação de energias, desponta, com seus contundentes sintomas. Nesta área do inconsciente atual são lançadas os resultados dos trabalhos psíquicos conscienciais que transbordaram de sua própria zona,
posteriormente podem ser restituídos à sua própria tela perceptiva do consciente sob condições rígidas. A devolução energética do consciente se apresentará quando os impulsos exteriores forem também desarmônicos. Está claro que as manifestações do inconsciente atual, na tela consciencial sob forma de doenças psicossomáticas e neuroses diversas, são uma tentativa de equilíbrio energético espiritual. Tanto isso é verdade que, quando por intermédio da hipnose ou de outros métodos, conseguimos canalizar e extravasar as razões de algum desequilíbrio, tudo se restabelecerá, porque se esgotam os focos energéticos desarmônicos dessa região. É nesta região, em suas posições mais externas, que um envoltório especial, ou corpo mental, 4 graus Celsius amada da psique, como o que traça os limites do espírito. Com isso podemos considerar o inconsciente atual também funcionando como filtro entre as regiões nobres do espírito e os campos mais externos do espírito. Corpo mental, por revestir todas as camadas do inconsciente, representaria o envoltório da mente ou espírito propriamente dito. Com isso seria a zona possuidora em elevado grau de todas as características funcionais do superconsciente e zona divisória entre o espiritual e material. Bem claro que para esta zona vibratória atingir a matéria, ainda existiriam camadas adaptatórias, campos vibracionais específicos, abaixo descritos como sendo o psicossoma e o duplo etérico. É no corpo mental que o perispírito ou psicossoma se lastrearia, sendo assim, o resultado de expansões do espírito para os campos mais densificados da matéria que influenciam. Como camada que ocupa tal posição, deve participar das modificações e adaptações dos campos internos com os mais externos estruturando desconhecidas funções. Admitimos que o corpo mental, como real envoltório do espírito, receberia as cargas dos campos do inconsciente, em constante expansão irradiativa, e, em metabolização específica com sua própria camada, daria nascimento a um novo campo de energias, de sutil estruturação, o chamado perispírito. Perispírito ou psicossoma, ficaria, assim, o perispírito como sendo resultado dessas expansões lastreadas no corpo mental. Essa delicada estruturação oscilaria em expansões e retrações a depender dos impulsos internos e serviria de apoio para que elementos outros, aí incrustados, pudessem ampliar e sustentar a organização perispiritual. Dessa forma, o envoltório perispirítico se adensaria devido à arrecadação e incorporação de elementos existentes no meio, substâncias específicas do plano fluido universal do contexto kardeciano. A incorporação desses elementos ambientais é que daria o equilíbrio e adaptação ao ser no orbe de que faz parte. Diz a doutrina espírita que a estruturação perispiritual é condição característica de cada orbe particular. Quando os espíritos alcançam maior evolução a ponto de se deslocarem para outro orbe mais adiantado, perdem seu manto perispirítico, a fim de construírem um novo perispírito com elementos integrantes do novo meio. Logo a estruturação íntima do perispírito, como resultado das expansões energéticas do inconsciente ou zona espiritual, continuará mesmo que a individualidade se transfira de orbe. O que desaparece são os elementos que foram arrecadados ao meio onde se encontra o ser, elementos constitutivos do fluido universal, ficando as estruturas básicas onde os registros das experiências que aconteceram possam ser recolhidas para a intimidade espiritual pelas retrações desse campo. Com isso, compreendem-se melhor os acontecimentos durante a reencarnação, onde existem retrações do corpo psicossomático com a perda acentuada de seus elementos energéticos. Nessa fase, cedidos à natureza em virtude do reencarnante construir um novo perispírito adaptado às novas condições do novo corpo físico. Os povos antigos referem-se com familiaridade a respeito do perispírito. Assim os hindus, desde remotas eras o denominava de Kama-rupa, os hebreus empregavam o termo Nepesh, e os egípcios Ka.
Os gregos adotam a denominação de chema e os gnósticos de aurosoma. Pitágoras, particularmente, chamava de carne sutil da alma ou eidolon, Leibniz, de corpo fluídico, e Paracelso de corpo sidéreo. Mais recentemente, o filósofo Foucault escolheu a denominação de mediador plástico. Antônio J. Freire, num de seus livros de metapsicologia experimental, refere-se a este mediador plástico do seguinte modo: o perispírito, indevidamente denominado por vezes de corpo etérico, e geralmente chamado de corpo astral, é constituído por camadas concêntricas de matéria hiperfísica sucessivamente menos condensada e mais quintessenciada, policrômicas, de volume e diâmetros variáveis, servindo de traço de união, mediador plástico, entre o corpo físico e o espírito, mantendo entre esses dois elementos simplesmente relações de contiguidade, recolhendo sensações e transmitindo ordens, sugeridas pelos corpos superiores espirituais, por intermédio de vibrações fluídicas, de que o corpo físico é apenas instrumento secundário e passivo, só necessário em nossas etapas terrestres, através dos ciclos das reencarnações evolutivas e kármicas. Estudos antigos, obedecendo ao tradicionalismo hermético, revelam a existência de um campo eletromagnético, elemento medianeiro entre a matéria e o espírito, constituído de camadas com funções apropriadas e bem definidas. Todas essas camadas vibráteis mais não seriam do que o conjunto energético espiritual com seu revestimento perispiritual, cujas denominações observadas pelas diversas seitas e escolas filosóficas clássicas são coincidentes e perfeitamente acordes. O perispírito ou psicossoma é uma porção intermediária, com todos os graus de vibração, que une de um lado a zona vibracional espiritual e do outro a condensação máxima de energia de caráter barótico, característica da matéria. O perispírito jamais deve ser considerado como o reflexo do efeito do corpo físico. Este sim, é que se construiria com as sugestões daquele. Dessa forma, o psicossoma, esse arcabouço vibratório, representaria um campo qualitativo onde o organismo físico se forma e se adapta, obedecendo-lhes as sugestões. O perispírito possuiria todas as potencialidades que o organismo físico encarna, além de outras mais evoluídas e desconhecidas. A organização física passaria, naturalmente, a ser um decalque, um debuxo, uma verdadeira condensação de energias mais periféricas do psicossoma, onde esbarram todas as suas correntes energéticas vitais. Haveria, assim, dois campos de influência, o campo da vida celular e o campo do perispírito, em constante intercâmbio. O aspecto do perispírito está bem caracterizado nas palavras do espírito André Luiz: formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura celular, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribui mais ou menos a feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica, e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Agora que as noções sobre o perispírito se aprofundaram mais, devemos considerar que suas camadas mais periféricas, que se acham mais intimamente ligadas à matéria, não deixariam passar energia vital, vinda do centro espiritual, sem controle e equilíbrio. Para isso deverá haver uma série de estações energéticas, pontos vorticosos, ilhas dinâmicas semelhantes a discos, que denominaremos de discos energéticos, cujo papel principal seria a dosagem da energia vital a ser distribuída na matéria. As zonas do perispírito onde se localizariam os discos seriam bem mais ricas em vibrações, variando de uma para outro disco, na dependência da importância fisiológica de que estão investidos. Seria muitos. Entretanto, os espiritualistas e videntes assinalam 7 deles como os mais importantes, cujas localizações estão relacionadas com as zonas nobres do organismo material,
influenciando, preferentemente, as redes simpáticas e parasimpáticas. Estariam assim distribuídos: 1. Epifisiário, no centro do crânio, alto da cabeça. 2. Frontal, no nível do lobo frontal.